Isso aí, né? Agora sim a gente vai conversar com a Juliana da Rosa, que é a coordenadora do CAPES de Sombrio, e vai nos contar mais detalhes sobre a Conferência Regional de Saúde Mental e sobre as ações regionais para atendimento nos municípios que ainda não têm a estrutura de atendimento nesse sentido, no que se refere à saúde mental. Então, deixa eu já vim aqui dar o meu bom dia, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo bem, tirando esse frio, essa neblina que hoje tá... Hoje tá um pouquinho mais agradável, né? Já tivemos dias piores. Bom dia a todos os telespectadores da TV Sul. Perfeito. Juliana, primeiro, né, quero te agradecer, né, por estar aqui, por ter vindo aí pegar a estrada, e para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, que é referente justamente à saúde mental. Porque a gente sabe que a gente pensa muito no físico, né, mas esquece que a mente também é uma das principais ferramentas. Mas antes de mais nada, Juliana, eu preciso, né, que o pessoal de casa saiba quem é você, né? Então conta um pouco mais pra gente, né, sobre o trabalho, né, que você realiza e assim por diante. Então, eu sou psicóloga, né? Me formei aqui na Unisul e atuei na psicologia dentro da educação por muitos anos. Depois passei para saúde e hoje eu estou na coordenação do CAPES de Sombrio. À frente, então, né, da saúde mental do município, buscando oferecer um serviço de qualidade para as pessoas que precisam, que necessitam desse atendimento. Interessante, a gente sabe que é extremamente importante, de fato, né? Mas, Juliana, primeira coisa, né, me tira uma dúvida, qual o trabalho hoje que o CAPES ele realiza, né, referente à sociedade? O CAPES, Alex, é um centro de atenção psicossocial. Então, ele acolhe as pessoas que estão com sofrimento psíquico, pessoas que são portadoras de transtorno mental. Então, essa é a nossa clientela, né? As pessoas que nos procuram. Lá nós oferecemos o atendimento psicológico, o tratamento psiquiátrico, temos algumas oficinas que são alternativas, né, para ajudar no tratamento dessas doenças emocionais, dos transtornos mentais. Temos oficina de música, de artesanato, de educação física, massoterapia, terapia auricular e a psicoterapia, né, como tratamento para essas doenças. Entendi. E interessante, né? Quando a gente fala da saúde mental, a gente fala de muitas questões, né? Porque o pessoal tem muito na questão da mente, a famosa depressão, mas a saúde mental tem também a questão da ansiedade, sistema nervoso e assim por diante. Tem outras vertentes, Sim. né? A saúde mental, né? Ela engloba toda a nossa saúde, a integridade da nossa saúde, o nosso bem-estar. E tem, né, os transtornos mentais que prejudicam a nossa saúde mental, mas tem várias questões, né? É uma discussão bem ampla. E é sempre muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre saúde mental, de promoção de saúde mental, mais a gente previne as doenças, mais a gente previne o risco de suicídio, que a gente sabe que é o que acontece, né? Quando as pessoas estão com um transtorno depressivo, outros transtornos e não buscam tratamento ou não recebem tratamento adequado, isso infelizmente pode acontecer. E é o que a gente tem que prevenir, é o que a gente tem que evitar, né? Temos que tratar para que a pessoa tenha qualidade de vida, para que a pessoa possa ser feliz, ter uma vida plena e produtiva, viver em sociedade. Que é extremamente importante, né? E tu colocou, só para completar, antes, né, quando falava em saúde mental, vinha logo o quadro da depressão, né? Mas hoje, o que os estudos mostram? Que a ansiedade, ela está ainda na frente da depressão, né? O transtorno ansioso, ele está aumentando significativamente no nosso meio, né? O Brasil já era um recordista aqui na América Latina de transtornos de ansiedade e agora no pós-pandemia a gente vê um agravamento disso, né? Muitas pessoas que não tinham sintomas estão desenvolvendo e pessoas que já tinham sintomas, que já faziam tratamento, acabaram tendo, né, uma piora do quadro ou não continuaram, né, melhorando como estava acontecendo. É uma situação de fato preocupante. E o que preocupa muito também nessa questão
é que envolve todas as idades, né? Desde da criança, adolescente ao adulto. Sim, né? todas as faixas etárias. E agora na pandemia, né, principalmente no pós-pandemia, o que a gente tem percebido é sintomas em crianças, né? Hoje, os acolhimentos de demanda espontânea, até mesmo os encaminhamentos, chega a ser 50% de criança e adolescente, né? Então, quase que a metade aí dos atendimentos que a gente faz já é para criança e adolescente. E isso é preocupante, né? Porque há um tempo atrás não se percebia tanto. Crianças com sintomas, crianças precisando já de tratamento desde cedo. Entendi, é preocupante mesmo. A gente precisa se atentar, né? Os pais precisam se atentar, os adultos se atentarem aos seus pais e se atentar a si mesmo, é necessário procurar ajuda nesse sentido, né? Juliana, eu sei que nas últimas semanas, né, teve aí a conferência da saúde mental e você foi uma das relatoras, né, dessa conferência. Explica um pouco melhor, né, do que se tratou, como é que foi esse trabalho. Então, Alex, houve, né, as conferências municipais, todos os municípios aqui da região fizeram a sua conferência municipal e agora nós tivemos a macro-regional, que englobou a MESC, a ANREC e a MUREL, né, as 3 regiões aqui. Aconteceu lá na Unesc, com todos esses municípios que elegeram seus delegados, foram votadas, né, propostas nas conferências municipais que foram levadas para a macro-regional, né, para essa conferência macro-regional que aconteceu na semana passada na Unesc, e lá todas essas propostas que foram levantadas nos municípios foram reavaliadas, votadas, foram selecionadas 20 e que então irão para a conferência estadual, né? E o porquê dessas conferências? É uma forma, né, de ter discussões a respeito da saúde mental para se criar políticas públicas que favoreçam, né, o tratamento dessas pessoas, que oportunize serviços, acesso ao tratamento. Então, essa é uma questão muito importante, né, que passa pelos municípios, pelas macro-regiões, pelos estados, até chegar na Conferência Nacional que vai acontecer em Brasília. E a partir daí, essas propostas, elas viram leis, né, viram leis de saúde pública. E isso é muito importante, essa discussão. Quanto mais a sociedade se envolver em causas, né, como essa, mais benefícios a gente vai ter para a população. E foram levantadas muitas questões, né, principalmente que tem que haver um investimento nos serviços de saúde mental dos municípios. Sim. Aqui na região da MESC, Araranguá conta com CAPES, Sombrio conta com CAPES, mas os outros municípios, né, menores ainda não têm. Então foi discutido muito isso, existe uma lei, né, que se tem CAPES e municípios com a população de 15 mil habitantes, mas também foi discutido muito e uma proposta que foi levada para a conferência estadual é que se baixe esse número, né, de populacional para que se tenha mais CAPES. Porque o que se entende? Municípios onde se tem CAPES, diminui os casos de suicídio, diminui os casos de internação psiquiátrica, as pessoas conseguem ter acesso ao tratamento, aderem melhor ao tratamento e conseguem ter mais qualidade de vida, né? Conseguem ter uma vida mais saudável. Então, existe um benefício, existe um ganho nos municípios onde tem CAPES. É interessante essa questão, né, do CAPES, porque a gente, quando fala muito nesse sentido, né, o que se imagina, eu tô lá meio angustiado, tô meio triste, vou procurar o psicólogo para a gente ver como é que faz, né? O pessoal fala muito e se imagina muito sobre o psicólogo particular em si, né? E acaba a sociedade não sabendo os serviços de atendimento que tem, né? Seja aqui, por exemplo, em Araranguá, em Sombrio. Agora, o que é impressionante é essa questão, né, da quantidade de pessoas que é necessária, né, os 15 mil habitantes que precisa, né, então, e o resto da população também precisa desse sentido. Exatamente, assim, até agora, semana passada, também tivemos uma reunião sobre saúde mental aqui da nossa região e até foi colocado, né, a proposta de fazer CAPES consorciados. O que significa isso? Municípios, né, que têm menos de 15 mil habitantes se junta com outro município e faz um CAPES consorciado, né, que atende esses dois municípios, certo, dividem as despesas, né, e oferece esse atendimento. Isso é muito interessante, né, é uma alternativa até que se tenha
né, uma lei que consiga abranger todos os municípios. Uma solução mais efetiva, né, vamos assim esclarecer, né, como por exemplo acontece nas UPAs. A gente tem a UPA aqui, por exemplo, de Araranguá, que atende os outros. Né? Isso mesmo, né? É interessante mesmo, de fato, essa colocação. Mas, Juliana, me tira uma dúvida. Nesse sentido, vamos supor, eu sou morador lá do Turvo. Não tem o CAPS lá no Turvo. E agora? Eu tenho que vir para Araranguá, eu tenho que ir para Sombrio, tem que ser feita uma triagem. Como é que funciona nesse sentido? Alex, cada município, né, atende os seus munícipes. Então, certo. Sombrio atende os cidadãos de Sombrio. Turvo, como não tem CAPS, tem que ter um ambulatório de saúde mental, um serviço de saúde mental, ou dentro da Secretaria de Saúde, de uma unidade de saúde, tem que ter algum tipo de atendimento de saúde mental. E isso acaba sendo mais limitado, né, para os municípios que não têm CAPS. Mas aquela pessoa tem que ficar no seu município, né? O município, de certa forma, tem que atender essa pessoa de algum jeito. Então, o município ele se prepara, né, para atender essa população. E até sobre esta questão dos atendimentos, né, hoje a gente se refere muito à questão, como a gente falou lá no início, você bem mencionou, né, essa questão da pandemia que agravou, né, essa situação aí da doença mental, mas muito também se fala sobre a questão das pessoas que hoje estão ativamente, né, estão trabalhando, por exemplo, estão trabalhando, seguindo a vida, mas tem essa questão. Hoje existe alguma questão com as empresas, de forma geral, algum tipo de parceria, para que elas possam também direcionar os seus funcionários, né, para atendimento, algo assim do tipo? Ainda não existe isso, né? Algumas empresas de maior porte têm seu psicólogo já e fazem o trabalho, mas a grande parte ainda não tem. E hoje se fala muito, Alex, em cuidar dos profissionais, né? Cuidar de quem cuida. Os profissionais, principalmente os profissionais da saúde, nesse momento de pandemia, eles ficaram extremamente cansados, né? Eles foram muito afetados por essa questão toda. Então, tem esse olhar também. Dentro da conferência também foi discutido isso, cuidar dos profissionais. A pessoa que está saudável, ela consegue cuidar melhor do outro, né? Certo. Se eu também estou adoecida, se eu também estou em sofrimento emocional, eu tenho mais dificuldade em exercer minha função e fazer o trabalho da melhor forma que eu possa fazer. É de verdade. Se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar das outras pessoas, né? É assim que funciona. Agora, me tira uma dúvida referente ao atendimento. Supor, eu estou precisando do atendimento. Como é que eu devo proceder? Né? Como é que se faz? Então, em Sombrio, nós temos as unidades básicas de saúde e temos o CAPS. No CAPS, o atendimento pode ser feito de duas formas. Ele pode vir encaminhado pelo clínico, né, na unidade básica, passa pela unidade básica do seu bairro. Quando o clínico acha necessário, ele nos encaminha. Então, a partir do encaminhamento, a gente acolhe no CAPS, né? O primeiro atendimento é um acolhimento, que é uma escuta, uma entrevista, como se fosse uma anamnese, né, uma investigação do que está acontecendo com a pessoa. E também pode vir por demanda espontânea, né? A pessoa está sentindo que não está bem, está sentindo sintomas, não está conseguindo ter uma vida normal, ela então pode procurar o CAPS. E também é feito o acolhimento, né? Todas as pessoas que chegam, o primeiro passo é feito o acolhimento pela nossa equipe. A partir daí nós discutimos todos os casos na nossa reunião de equipe, que acontece toda sexta-feira. Na reunião de equipe, então, a gente classifica, né, o grau de vulnerabilidade, de emergência, o que a gente pode oferecer para essa pessoa. E aí a gente coloca na nossa regulação, né, o que vai, então, para o atendimento psiquiátrico, psicológico, para as oficinas. E a gente vai chamando na medida do possível, né. Hoje temos poucos profissionais ainda de psicologia, temos uma fila, né, de espera, que gostaríamos muito, né, de acabar com ela, mas acredito que no futuro próximo aí a gente consiga mais profissionais para a gente poder oferecer um serviço ainda mais rápido, né, ainda mais eficaz aí para a população. Que interessante, né? A gente realmente precisa desses atendimentos, né, para toda a população, para quem necessita. Agora, eu achei muito interessante esse trabalho que você mencionou que vocês realizam, né? A questão da triagem. Então, uma pessoa que vai lá, vocês primeiro entendem todo o contexto dessa situação e daí vai direcionando. Se é um psiquiatra, se é um psicólogo ou oficina.
Sim, a gente procura discutir e ver se realmente se enquadra no nosso serviço, né? Alguns casos muito leves a gente, às vezes, marca consulta na unidade, né? Que não é o caso de uma avaliação psiquiátrica, mas um clínico pode orientar, medicar, prescrever para essa pessoa. Às vezes a gente encaminha para uma orientação educacional, né? Temos psicólogos na educação, ou para outros serviços, Procreas, Procras. Então a gente avalia, né? Se é um paciente que vai ficar conosco, se preenche os critérios para o nosso serviço, né? E então a gente faz esses encaminhamentos também, direciona. Entendi. E agora a gente está falando nessa questão do gerenciamento de atendimentos. A gente sabe que tem muitos pais aí assistindo a gente, acompanhando, né? Nesse sentido, como é que a questão da criança e do adolescente? O pai lá, ele leva os filhos, vocês fazem essa mesma triagem ou primeiro tem uma conversação com os pais? Como é que funciona nesse sentido? Então, o acolhimento de criança e adolescente precisa um responsável estar junto, né? Geralmente os pais. Então, no acolhimento a gente faz toda essa entrevista com os pais, saber o histórico da criança, saber o que já foi realizado, o que já foi buscado e passa por esse processo também de discussão de caso e ver o que a gente pode oferecer para essa criança ou adolescente. Então, atendimento de fato para todo o público ali, né? E sobre o atendimento lá em Sombrio, né? Como está esse atendimento, quais atividades vocês estão realizando? Fica direcionado, a gente sabe que Sombrio, né? Está cada vez mais evoluindo, né? Ontem estava ali comemorando, estava em festa em Sombrio. Como é que funciona lá em Sombrio esses atendimentos? Então, Alex, nós temos um atendimento semanal de quase 80 consultas psiquiátricas, né? Cerca de 70 atendimentos psicológicos por semana com os profissionais que nós temos. O atendimento de serviço social, as pessoas com transtorno mental, elas requerem muito nessa questão social, essa busca de direitos, um auxílio mesmo, né? São pessoas que muitas vezes não conseguem se autogerir ou não tem um familiar, um tutor que faça isso, então precisa muito desse serviço social. Temos a equipe de enfermagem, né, que ajuda a administração de medicação. Alguns pacientes a gente faz a aplicação das medicações no CAPS mesmo, né, injetável, e a gente presta esse atendimento. E então, como eu falei, são quase 80 consultas semanais de psiquiatria. Os outros atendimentos, temos uma média de 20 a 25 acolhimentos por semana. Isso dá mais ou menos uns 100 por mês, né? Isso a gente percebe que está cada vez mais aumentando, a demanda ela está aumentando. E aí cabe a nós, né, do serviço público, nos prepararmos e buscar a estrutura para a gente poder atender essa população. Felizmente, né, temos uma boa notícia, temos o projeto de uma sede própria para o nosso CAPS. Coisa boa! Isso. Hoje a gente está numa casa, né, locada, mas o espaço está ficando muito pequeno, né, porque a gente quer ampliar os nossos atendimentos, então a gente não tem muito espaço para as oficinas, mas já temos o projeto feito, né, até nosso governador aí, há uns dias atrás, colocou uma mensagem que está destinando uma verba também para a construção do nosso CAPS, então acredito que talvez o ano que vem aí a gente já consiga fazer essa mudança, né, e tenha um espaço bem bacana mesmo para oferecer esse atendimento para a população. É importante, né, esse processo de evolução, porque muito também conta, né, a questão estrutural, né? A pessoa vai lá fazer um tratamento e tudo mais, vai precisar um auxílio. Se a estrutura também não tiver de acordo com o que é o serviço, também não vai ajudar muito, né? E que bom, né, que o governo do estado está tendo essa iniciativa municipal e assim por diante, para que a gente possa evoluir nesse contexto e a gente baixar esses índices, né? E até falando em índices, Juliana, me tira uma dúvida. Existe uma faixa etária, um grupo, faixa etária específica, que está buscando mais atendimento nos últimos tempos? Como é que está essa questão? Ou não tem, ou é um contexto geral mesmo de fato? A gente percebe um aumento significativo em todas as faixas etárias, mas o que está mais alarmante são crianças e adolescentes. Né? Esse número está crescendo assim, assustadoramente, né? Então é o que mais nos preocupa. Casos de adolescentes, assim, automutilação, né? A questão do isolamento social, isso é bem prejudicial para a saúde mental e acontece muito, né? É muito frequente. Infelizmente,
são fatores de risco, né, para o adoecimento da população. É o excesso de eletrônica, é a falta de convívio social, é a falta de atividade física, né, é a falta de higiene, de sono, de um sono regular, uma alimentação equilibrada. Tudo isso são fatores que vão contribuindo para o nosso adoecimento mental. Por isso que a gente está sempre trabalhando na questão da promoção e da prevenção da saúde mental. Quando a gente investe, ao contrário, né, em hábitos saudáveis, a gente está prevenindo, a gente está fortalecendo o nosso emocional. Consequentemente, a gente tem uma vida emocional saudável. E o que é isso, né? É a gente ter uma rotina equilibrada, a gente ter atividade física regular, a gente cuidar do nosso sono, a gente cuidar da nossa espiritualidade, né? É um fator protetor bem importante. A gente ter convívio com as pessoas que a gente ama, convívio familiar, entre amigos. O engajamento, né, em questões da comunidade, isso também é um fator protetor. É o contato com a natureza, né? São fatores que vão promovendo a nossa saúde mental, vão promovendo o bem-estar. E a gente percebe os adolescentes hoje, né? Muitos casos chegam lá no CAPS, que a gente acolhe, o adolescente ele não sai do quarto, né? Ele fica praticamente 24 horas trancado no quarto, né? Com seus amigos virtuais, no eletrônico. Geralmente troca o dia pela noite, ele dorme durante o dia e fica a noite inteira acordado. E isso, né, ao longo do tempo vai trazendo prejuízo, vai trazendo o adoecimento emocional. Essa pessoa perde a maneira de se relacionar com as pessoas. Hoje a gente sabe, né, Alex, quanto mais amigos virtuais nós temos, menos amigos reais. É verdade. Né? Então, claro que a tecnologia, né, ela é importante, ela facilita a nossa vida, mas isso não pode ser o nosso foco, né? Não pode ser o principal. Não pode ser o principal. Não podemos esquecer das relações, do contato, da afetividade, do diálogo, da comunicação. É interessante esse contexto, né, falando das crianças e adolescentes. Eu te perguntei essa questão até porque anteriormente, né, a gente estava vendo aí umas pesquisas e até aconteceu, o caso mais recente aconteceu em Recife, do surto coletivo que teve dentro de uma escola de ansiedade entre as crianças e os adolescentes. É muito interessante esse contexto, porque hoje, qual é a vivência do adolescente, da criança? A gente pode dizer que já nasce com o celular na mão, né? As crianças hoje em dia, né? Então, é esse contexto tecnológico, de fato, e acaba esquecendo do fora, né? O que acontece. Mas aí também, a gente pode dizer que nesse contexto, cabe assertivamente a atenção dos pais, como é que estão os filhos nesse sentido, referente à tecnologia, e que tipos de meios, né, os pais podem buscar para ajudar? Principalmente o dos pais, né? Antes de tudo, os pais têm que estar atentos, né? Então, tem várias formas naturais, Alex, de a gente baixar o nível de ansiedade. Porque a ansiedade todos nós temos, é algo natural do ser humano. Sim. Mas quando ela está no nível que traz prejuízo e que começamos a ter crises, né? Ela se torna um transtorno, uma doença. E quais são esses meios, né, naturais? Quando a criança brinca, quando a criança gasta energia, faz atividade física, tem vários esportes que diminuem o nível de ansiedade. Quando a criança tem atividades, né? Agora, pelo contrário, se ela fica, né, como estávamos conversando, só no eletrônico, se ela tem pouca atividade, pouco contato, às vezes sofre pressão, né, de algumas questões aí, o isolamento mesmo dentro da família, isso tudo, né, vai tornando ela mais frágil, mais vulnerável. E hoje a gente percebe assim que essa geração, ela não está conseguindo desenvolver resiliência, né? Sim. O que é a resiliência? Essa capacidade para a gente lidar com as adversidades, com as dificuldades que em cada fase da vida nós temos, né? Quando a gente entra na educação infantil, a criancinha, ela passa por alguns desafios, né? De separar da família, de aprender a conviver, de aprender a brincar. No ensino fundamental vai ser outra etapa, né? E cada etapa a gente vai tendo os nossos desafios. E hoje a gente está percebendo as crianças e os adolescentes muito frágeis, né? É como se eles não estivessem conseguindo desenvolver essa resiliência. Então, qualquer coisa que acontece é muito drástico, é muito forte para eles, né? E aí eles buscam estratégias para lidar com o sofrimento, né? Que a gente explica lá no atendimento, que não são saudáveis. O que é a automutilação? É uma estratégia para lidar com o sofrimento que ele está sentindo, né? Só que é uma estratégia que não é saudável, que ela não traz benefícios.
o adolescente relata que no momento da automutilação ele sente aquele alívio, mas o que acontece depois disso são sentimentos de tristeza, sentimento de culpa, de vergonha, né? Então, há uma piora do quadro, um aumento dos sintomas. Então, a gente vai esclarecendo para o adolescente. É uma estratégia para lidar com o sofrimento? É, mas não é a melhor, não é saudável. Então, a gente vai abrindo, né? Vai orientando o adolescente a buscar outras formas de lidar com as suas questões, de enfrentamento, né? De entender que passamos por desafios, que nem todas as coisas são como gostaríamos que fosse, né? Que passamos por frustrações e todos temos que passar, porque a frustração ela é uma maneira de ir nos fortalecendo, né? Preparando a gente para os desafios da vida. Interessante, né, esse contexto. Daí quando a gente percebe que tudo de fato vem da base, né? Meu Deus, é muita informação, é muito assunto. Eu gostaria de passar 1 hora aí, 2 horas conversando contigo sobre esse assunto. E para a gente finalizar, me tira uma dúvida. Hoje, só para a gente relembrar, a gente comentou, mas para a gente relembrar, para frisar mesmo de fato, uma pessoa que está buscando, está querendo atendimento, como é que pode estar entrando em contato com o CAPS lá de Sombrio ou aqui de Araranguá? Como é que funciona? Então, pode procurar, né, o CAPS de forma espontânea. Chega lá, vai ser acolhido e a gente vai avaliar o caso e vai encaminhar, né, para os nossos serviços se for necessário. Ou também pode procurar a sua unidade básica do bairro onde você mora, passar pelo atendimento clínico e se o clínico achar necessário, ele vai nos encaminhar. Tá? Perfeito, então pode procurar os CAPs aqui da região. No momento é Araranguá e Sombrio, mas tem projetos futuros. Temos projetos futuros aí. Acredito que nos próximos anos teremos, né, uma saúde mental fortalecida na nossa região. Precisamos disso. Que bom. E quando inaugurar lá a nova sede, não esquece de dar um alô aqui pra gente poder ir lá prestigiar esse trabalho que é maravilhoso, né? Que é extremamente importante, né, para nossa sociedade. Estamos assim ansiosos, né, com essa nova sede, para que a gente possa organizar melhor, né, a nossa estrutura, o nosso trabalho e oferecer um trabalho ainda melhor para a população. Que bom, então. Mais uma vez eu vou te agradecer muito, de verdade, tá? Eu particularmente gosto muito desses assuntos, então sou muito falante, mas o pessoal já está puxando minha orelha por causa do tempo. Então, mas eu vou te agradecer muito e quero, em outro momento, a gente conversar mais ainda sobre essa questão. Né? Essa questão da saúde mental, dos atendimentos mental, melhor dizendo, atendimentos que são realizados aí no CAPS e assim por diante. E você, se conhece alguém ou se está mesmo precisando de ajuda, procure os pontos de atendimento, que eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar muitíssimo. Agora, a gente vai para um rápido comercial e logo mais em seguida, a gente vai trazer outro assunto. A gente vai falar de estrutura, de estruturas de cada cidade, né? Desenvolvimento que traz aí para cada município, no que se refere à estrutura urbana. Logo mais em seguida, depois dos nossos comerciais.